Vamos colocar esse vídeo então. Segue a pessoa para não ver as verdades que tem ali, né? Verdades que nem todo católico está preparado para ouvir. Episódio 11, tema de hoje: modéstia católica e o uso de calça legging. Gente, tem hora que eu vejo o conteúdo da Pietra Bertolazzi e, sério, eu tenho que bater palma para ela. Porque ela diz umas coisas óbvias, mas tão óbvias, que o mundo moderno se recusa a enxergar. E sobre o uso de calça legging e modéstia católica, Pietra, eu tô contigo e eu vou mostrar por quê. A Pietra compartilhou a história de Mary Ann, uma mãe americana que escreveu uma carta aberta ao jornal The Observer. Na carta, ela expressava sua preocupação com a modéstia no vestuário feminino, especialmente com o uso de leggings coladas ao corpo por jovens universitárias e, inclusive, durante a missa. Mary Ann dizia que, como mãe de 4 filhos homens, ela se sentia incomodada com a dificuldade dos filhos em manter a pureza no olhar ao verem moças usando roupas extremamente coladas, principalmente em ambientes religiosos e públicos de formação cristã. O ponto dela não era condenar, era pedir que as mulheres considerassem os efeitos da sua roupa sobre os outros, especialmente sobre os jovens homens tentando viver a castidade. E aqui entra o ponto que muita gente não quer ouvir. Modéstia não é opressão, é caridade, é uma virtude correlata à virtude da caridade. O Catecismo da Igreja ensina no parágrafo 25-22, a modéstia protege o mistério da pessoa, ela exige o pudor no vestir, ela inspira a escolha de roupas discretas, ela evita o exibicionismo. A igreja não exige roupas feias, largas, sem forma. Ela nos convida a usar aquilo que revela a beleza sem trair a dignidade. E cá entre nós, legging foi feita para academia, para ser usada inclusive com uma camiseta bem larga que te cubra os quadris. Não é para estar em evidência, especialmente na rua, espaços públicos e especialmente na missa. A pergunta que precisa ficar é essa: a roupa que eu estou vestindo me ajuda a preservar a pureza de quem me vê? Essa roupa favorece o respeito pelo meu corpo e pelo do outro? Essa veste comunica o que eu sou ou aquilo que eu quero que observem em mim? Agora, seja bem honesta comigo. Você acha mesmo que ninguém está vendo todo o seu corpo marcado em uma legging? Todas as suas partes íntimas marcados em uma calça tão justa? Modéstia católica não é sobre culpar o homem, mas também não é sobre vestir o que quiser e ignorar as consequências. O caminho para a santidade passa pelo olhar, e o seu modo de vestir pode ser ponte ou obstáculo. Por isso, não só a Pietra, mas essa mãe, Mary Ann, também está certa. A gente precisa falar dessas coisas com equilíbrio e maturidade, porque quem vive a fé, vive o corpo com reverência, e quem ama a Deus, se veste também para Ele. Muito bem explicativo esse vídeo sobre a modéstia, né? Assim, se fosse mais divulgado sobre a modéstia, né, nas homilias, falar mais sobre a modéstia, né, como o profeta Pedro II ali, nas mensagens ali, focasse mais sobre isso, acho que o mundo seria outro, né? As pessoas pecariam menos, mas infelizmente, né, praticamente quase não se fala. E quando a gente fala, orienta as pessoas ali, com relação com o livro A Palavra de Deus, tá, as mensagens, fala sobre a modéstia, né? As pessoas criticam, né, dizendo que é isso, aquilo, que não precisa ficar preocupado com isso, mas igual ela falou aí, né, que é meio que é uma caridade você aderir à modéstia, você revertir o seu corpo. E tem muitas pessoas que conhecem a verdade, elas sabem da verdade, né, mas ignora. Aí essas pessoas se encaixam aqui no vídeo, né, que acabou de falar agora, né, do ingrato, né, do perverso, porque Jesus escolhe um homem para dar mensagens, né? Escreve um livro com mais de 4.000 mensagens e fala assuntos muito importantes que nós possamos aderir no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, principalmente nessa questão da modéstia. E muitas pessoas ignoram, né? Fala que não, que isso é mentira. Conhece, sabe, né? Tem pessoas que sabem e ignoram, mas tem pessoas que talvez não sabem, mas a partir do momento que elas começam a conhecer mais sobre isso, elas começam a transformar o seu guarda-roupa, elas começam a andar mais modestamente, né? Deixa aquela roupa que ela é extravagante para aderir mais à modéstia, mas aquelas pessoas que às vezes sabem da verdade e ignoram, né? Elas estão fazendo um papel aí de pessoas perversas, ingratas, né? Porque Jesus está orientando, está mostrando através das mensagens, muitos não querem saber. Infelizmente isso acontece. É como disse, né? É rezar para que essas pessoas acordem o quanto antes e que se revista, né? Não só da modéstia do corpo, mas também do coração, da alma, das atitudes, né?
principalmente do exemplo, né? Às vezes a gente fica imaginando assim, o exemplo é uma coisa muito importante, principalmente dentro da família. Quantas vezes, né, que o pai e a mãe não enfrentam aí a filha ou o filho com relação à modéstia, né? Que às vezes a filha fala, eu não vou usar essa roupa porque essa roupa é feia, porque isso, aquilo. E às vezes tem esse atrito e não consegue entender, né, os pais. E acaba gerando uma discussão. Mas é porque, né, essas pessoas assim, elas, como se diz, né? O único jeito é rezar para que Deus trabalhe no coração delas. Mas para isso, a chave mais importante é aderir o exemplo, né? Tanto o homem ou a mulher. Se você quer que seu filho ande modestamente, dá o exemplo, né, de modéstia, né? Você, mãe, quer que a sua filha seja modestamente, dá seu exemplo de modéstia. Porque lá na frente, ela vai lembrar. A minha mãe sempre estava, né, bem vestida, sempre aderindo à modéstia. Eu que andava com as roupas extravagantes, porque, né, poderia eu ter ouvido a minha mãe, poderia ter seguido o exemplo da minha mãe. Ela sempre me mostrou, me deu esse exemplo. Isso vai ficar na mente deles. Um dia eles vão recordar, eles vão ver que os pais estavam certos e eles estavam fazendo o papel de ignorantes, ignorando o que os pais estavam orientando com relação à modéstia, né, Sujinho? Porque, como o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nossa, que eu não falei, Nossa Senhora, já alguém viu Nossa Senhora de calça, que nem o profeta sempre falava. Veja, como é que o profeta ensinava bem? Ele falava assim, uma criança quando nasce, quando é menina, quando é batizada, ela não é batizada com calça, é batizada com vestido longo. Quando casa, também com vestido. E quando morre, não se coloca numa mulher uma calça. Num homem não coloca assim uma bermuda quando morre para um sepultamento. E o que adianta se ele andou de bermuda aqui, andou de bermuda, depois morre para colocar calça? Então veja como é importante que Deus fez assim, porque Adão e Eva tinham sem roupa, mas quando eles pecaram, quando viram Deus, eles ficaram com vergonha, se cobriram com folha de parreira. É porque muita gente diz, mas o que manda é o coração. Não é o coração que manda, é a obediência a Deus, respeito a Deus. Porque aqui, né, essa passagem na São Mateus 22, a parábola da festa de bodas. O rei mandou convidar para a sua festa. E mandou um empregado, ele vai convidar para a minha festa. Ele foi lá, não veio ninguém porque um tinha casado agora, comprou uma junta de boi. Aí o que o rei falou? Então vai, convide os coxos, os aleijados, os pobres. Aí a sala encheu de gente. Daí ele falou assim, o rei entrou para vê-lo e viu um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe, meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não preferiu palavra alguma. Disse então o rei ao servo, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. Isso que o profeta, Deus enviou para anunciar isso. E o povo não está enxergando. Veja quanto de erro que tem, quanta desobediência a Deus que está nesse mundo. Não sei como é que Deus está aguentando. Uma mulher com a roupa tudo colada, aparecendo tudo, o que vem no pensamento? O que vem na cabeça da... Eu antes, quando eu mexia com som, eu era DJ, eu andava com... Depois que eu conheci essa obra, eu mudei quando vinha aquelas tentações, o que eu fazia? Eu transformava numa carniça, e deixa eu até falando na mensagem, é o carniça, porque o inimigo que põe na cabeça que vai para olhar lá, porque só na Bíblia diz que só no você olhar já pecou, já adulterou no teu coração, só no seu olhar. Agora imagine, por que as moças mostra um corpo assim para mostrar as pernas, mostrar quê? Para o homem desejar, só para quê? O que eu desejo? Para o pecar. Ela está pecando e fazendo o homem pecar.